Oi pessoal, eu sou Rosane Jerônimo, estamos aqui para a jornada 2, tá? Sobre os recursos interventivos. Esse é um vídeo de continuação das funções. Nós vamos ter uma tríade de funções. Então assim, a tríade funcional da aprendizagem humana, ela tem esses elos através das funções. Então são funções conotativas, executivas e cognitivas. Essa tríade funciona para que a aprendizagem tenha componentes para valores, expectativas e o lado afetivo, que é o que eu estava falando no vídeo sobre a autorregulação, o lado emocional, que tem que estar todo equilibrado para que essa criança, essa pessoa, esse ser tenha uma aprendizagem, esse ser humano, né, que é a aprendizagem humana. Então, a conotação, ela é uma semântica, né, é um sinônimo de estado aonde a gente tem aquela parte da sobrevivência da gente, né? Perigo, ansiedade, insegurança, desconforto, tudo que a gente sente assim, que nos dá assim uma coisa imediata, né? A gente tem assim uma lembrança rápida, assim, vem assim, passado, presente, naquela coisa assim, interliga essas estruturas e deixa a nossa memória de aprendizagem ali, ó, útil, mandando todas aquelas informações, porque você está vivendo naquela hora ali, mas está vindo as informações do passado, falando do perigo, falando da ansiedade, falando de tudo. Então, assim, essa parte conotativa, ela tem o porquê que faz aquilo, como faz e como eu me sinto. Então, uma relação assim de estruturação dessas memórias, né? É um córtex afetivo. Pronto, falei a palavra agora. Então, esses aspectos podem ser positivos, negativos, depende muito daquela emoção que você está naquela hora, né? E aí a gente trabalha as emoções para fazer essa autorregulação, tá bom? Então, a gente tem nessa tríade as funções cognitivas, que é lá na parte do Fonseca. O Fonseca, ele já gosta bastante dessa parte, tem essa interação, né, uma contribuição toda do cérebro, essa contribuição, essa situação toda, aonde tem esse processamento todo das informações da aprendizagem. Então a gente tem essa parte através de quê? Da noção de interação, noção de coibição, noção de maturidade e complexidade, noção de busca de objetivos, que fim vai ser atingido, referências, experiências, execução, duplicação desse pensamento, ações. Então, assim, de modificar, adaptar, tudo isso é essa função cognitiva. E quando o sujeito tem dificuldades na área cognitiva, ele tem esse processamento de informações, né? A atenção, a memória, o raciocínio comprometido, né? Ele fica com essa área, essa parte mental dele aí, esse processamento dele. Agora, a boa cognição se associa à performance global. Então, quando a gente está com algum problema nessa área desse processamento, a gente afeta essas áreas que eu acabei de falar. Atenção, raciocínio e memória, tá bom?
Agora, as nossas funções executivas, que a gente já falou um bocado no outro vídeo, e também tem por aí também. A nossa organização toda, né? A nossa sustentação, as nossas estratégias, a nossa elaboração, toda essa flexibilidade e a plasticidade, como eu já falei para vocês na neurociência, essa verificação toda de respostas depende da função executiva, tá bom? E a função da parte cognitiva, e executiva, elas estão sempre interagindo, tá? Elas têm uma interação constante para esse aprendizagem. Num modelo de processamento de aprendizagem, na parte externa e interna e a parte do pensamento, na resposta motora, tem todo um trabalho, né, de memória, memória de curto e longo prazo, a parte sensorial. É por isso que você vai encontrar bastante coisas de cognição relacionada ao Fonseca, tá? Nos livros de psicomotricidade, nos livros dele, você vai encontrar bastante. Então, as funções, né, executivas têm um papel na aprendizagem de compreensão, né, esse amparado. E aí a gente tem um problema, né, de dificuldades. Mas assim, eles não caracterizam dificuldade, eles caracterizam preferências. Porque a pessoa, ao invés de utilizar essa flexibilidade, ela tem outras preferências. Então, assim, não é um comprometimento total da aprendizagem, é apenas uma maneira diferente de operar, porque ela não tem essas capacidades todas organizadas, tá? Então, a gente tem também funções metacognitivas, que são fundamentais para a aprendizagem, fazem parte das funções executivas, aonde elas têm o objetivo de gerir, manter, manipular as informações, alterar ou inibir. Mas para que essa metacognição ocorra, tem que estar tudo autorregulado, tá? Tudo estruturadinho. Então, essas funções, elas têm um conceito numa roda da sorte das funções executivas. Então, ó, atenção. A sustentação, foco, fixação, seleção de dados, problemas, né, relevantes e irrelevantes, distratores também, né, evidências. Aí tem a percepção, que é o quê? Uma análise, né, uma síntese, uma análise da situação. É um sensorial, intraneural, aonde ele vai ter esse sensorial operando. Tem a memória de trabalho, que é a localização, recuperação, é uma rechamada, né? Faz o julgamento, aquele planejamento todo, aquilo que eu falei para vocês, de tá indo e voltando, acessando essas memórias. O controle, que é esse esforço para ter essa inibição, essa regulação, essa autoavaliação. O sujeito não vai explodir. Quem explode toda hora, ele não tem o controle inibitório trabalhado, tá? Ele foi esquecido. E tem a improvisação, né? O raciocínio dedutivo e indedutivo. É uma precisão, assim, de uma conclusão. É uma estimativa, é uma porcentagem. Vamos dizer que esse sujeito tira uma porcentagem. Ele faz uma ideia de uma porcentagem. Ele também tem a planificação, antecipação, que é o que ele vai ver os objetivos, vai ver os resultados, vai ter toda uma ordenação, ele vai priorizar algo, ele vai seguir uma cadeia hierárquica, né? Ele vai seguir todo um padrão. Tem a flexibilização,
que é justamente essa conduta, essa alteração de conduta dele, essa mudança, aonde ele pode ver os erros e os obstáculos, buscar as soluções. E a metacognição, que é essa auto-organização, uma sistematização, aonde ele revisa e faz a supervisão. Ele também tem a parte da decisão, onde ele tem diferentes resoluções de problemas, tá? É tipo uma gestão, ele está fazendo uma gestão de todo o trabalho que ele vai fazer. Então, assim, ele evita atrasos, ele planeja custos desnecessários, ele faz todo um planejamento do tempo e das ações dele. E execução, que é a finalização, onde ele vai verificar e ele vai fazer uma referência de tudo que ele já fez, tá? Então, assim, tudo isso, o que acontece aonde? No córtex frontal, tá? Ele que é responsável por essas funções. Se tiver dano lá, e aí o cérebro, né, amadurece totalmente lá para os 20 anos, né? E aí a pessoa tá já mais madura, mais tudo. Por isso que fala, você chegou na fase adulta. E aí a gente tem até eu fiz até um slide para outra jornada, aonde a gente tem aqui a neurociências, tá? A psicologia, a neuroeducação e a pedagogia, que são a interligação aqui, essa junção com a neurociências, como eu falei para vocês, né? Que ela estabelece essa relação emocional nesse processo da aprendizagem. É muito importante, gente. Vocês têm que orientar as professoras de vocês a trabalharem as emoções na escola. Surge muito efeito. As minhas professoras esse ano trabalharam já, tá? Com essa roleta, o baralho e tal. A gente aproveitou o Setembro Amarelo e começou o projeto. E vamos continuar agora. E eu notei que nos livros das professoras da educação infantil, quase não vem nada. Nem vem mais aquelas carinhas, aquela coisa toda para fazer sobre as emoções. Então a criança aprende só o que é alegre e triste. Só. As emoções são essas. E não é. A gente tem que ensinar ela as 7 emoções. Então, essa parte toda a gente vai focar na aprendizagem, porque é onde às vezes o aluno tem ausência de disciplina por falta da família, por falta de afetividade. A aprendizagem dele é comprometida por causa da família. Ele não tem essa interação com a família dele, então essa ausência causa nele todo esse desnivelamento dele. Ele não tem como aprender. Então, assim, a gente tem a Marta Helvas, que eu até deixei para vocês, uma frase dela, um texto dela aí, um pedaço, tá? Que ela fala, né, que o cérebro aprende pelo afeto e pela emoção. É mais fácil você criar um vínculo e gerar uma aprendizagem boa, gostosa, divertida, do que você impor os seus limites. Na reunião da escola mesmo a gente estava falando que o olhar da gente tem que ser muito diferenciado, porque antes o professor impunha a sua autoridade, o seu saber. Agora não, agora é uma troca de saberes. E muitas das vezes os pais não sabem essa troca de saber, porque os pais estão fora da sala de aula e estão como pais trabalhando e não estão como pais em casa, operando como pais, que eles saíram para trabalhar. Então, assim, tem uma falha. E aí o que acontece? A escola tem que fazer essa ligação. A escola tem que fazer essa ligação entre o aprendizado da criança todo. Então, isso causa problemas, assim, seríssimos. Porque a criança tem que ter uma motivação para aprender, ela tem que ter essas emoções, ela tem que ter resultados favoráveis, ela tem que ter toda uma trajetória onde ela vai ter segurança, onde ela vai criar vínculos, onde ela vai ter um desenvolvimento afetivo. Então, a proposta até da escola é justamente isso. A criança interior do pai e da mãe. Porque muitas das vezes o pai bota expectativa no filho, fala tudo pro filho
que ele queria. Mas não é o que o filho quer. As experiências são dos pais, não são dos filhos. E eu falo muito nas anamneses lá na escola que os pais têm hábitos de colocar na criança toda aquela expectativa. E a criança às vezes não consegue e a criança frustra. E aí fica todo mundo com um sentimento ruim. Aí eu costumo falar para os pais da criança, tem que viver a experiência dela. Não é porque a sua professora foi ruim que a minha vai ser ruim, que a dele vai ser ruim. Não é porque o meu aprendizado foi difícil, demorado, que o dele vai ser. A minha escola era ruim, a sua era ruim, a dele pode não ser. Então é a vivência dele, tem que respeitar, tem que deixar ele viver, tem que deixar ele passar. É a situação dele. Ninguém pode passar. É como se você quisesse sentir a dor do seu filho. Isso tá errado. Não tem que deixar o filho se dar bem, se dar mal, o que seja. Os trabalhos de casa, os pais ficam fazendo. Eu nunca fiz dever de casa pro meu filho. Eu falei, o problema é seu, a nota é sua, não é minha. Eu não quero ganhar nota. Eu já estudei. Você tem que estudar. Sua professora não ensinou? Aí as crianças falar pro pai e pra mãe que a professora não ensinou. Não é que a professora não ensinou, é que ele não está utilizando a memória de trabalho dele. Ele não tem essa flexibilidade cognitiva, então ele tem um déficit de atenção. Porque ele não prestou atenção na hora que a professora está. Agora pergunta as outras coisas da sala de aula. Quem brigou, quem não brigou, quem levantou, quem não trouxe isso, quem não trouxe aquilo, quem pegou emprestado. Ele vai saber de tudo, menos do que era para ele prestar atenção. Porque não era interessante, o cérebro dele não viu aquela aula de maneira que fosse proveitosa. Então, o professor na sala de aula tem que ter um remanejamento onde ele vai ver que aquela aula não está atingindo todos. Quando o professor vai fazer o planejamento, ele esquece, porque ele não tem esse hábito. Eu acho que ninguém tem. Esse negócio da inclusão não vai na prática mesmo, não. É difícil. Por quê? O professor vai fazer o planejamento dele, ele não lembra do aluno, ele faz o planejamento dele do livro. E muitos livros já vêm com planejamento, o professor nem faz. Então, assim, como que é isso? Aí o professor lá fez o PEI, né? Beleza, vai seguir o PEI. O aluno tem que aprender. Mas se o aluno não aprender daquele jeito? Então, assim, no começo do ano, antes de fazer a intervenção na escola, antes de fazer a intervenção com o seu aprendente na clínica, você tem que conhecer esse aluno. E como é que conhece esse aluno? Avaliando ele. Ah, mas o meu aluno já chegou aqui com laudo. Então você vai conversar com os pais. Você vai fazer uma observação com esse aluno. Você vai fazer uma sondagem. Você não vai aplicar os testes, você vai fazer uma sondagem. Você faz a sondagem, você retira dessa sondagem os pontos que você necessita para montar o planejamento dele. A intervenção também tem um planejamento. Ela tem a estruturação toda. Eu até faço um e vendo também, tá, gente? Porque eu vendo arquivo personalizado. Propaganda, clim, clim. Então, assim, toda essa parte da aprendizagem é necessário que tenha essa afetividade, porque o ser humano necessita. E justamente a contribuição da neurociências, ela fundamenta a pedagogia da aprendizagem. Ela dá esses fundamentos aonde tem realmente desenvolvimento desses estímulos que vão dar certo mediante a esse desenvolvimento afetivo, tá? Toda essa reação emocional, né, gera na criança uma segurança, tá? Então, se ela tem problema emocional, ela vai ser uma criança insegura. Ela não vai conseguir, de maneira nenhuma, executar todas as suas tarefas. Então, assim, é muito importante trabalhar para que o talento surja, né? A criança tenha essa operação. E aí eu indico para vocês o livro da neuroeducação, tá? Que vocês vão... Ele é bem grossinho. Eu ainda não acabei de ler o meu totalmente, mas assim, eu já deixei os meus pontos aqui, ó, todos marcados já, porque foram coisas interessantes, porque a gente precisa
ter um desenvolvimento na aprendizagem, onde realmente a aprendizagem ocorra. E aí essa aprendizagem, né, falha, esses problemas causam, né, outros problemas. E a gente sabe que na aprendizagem a gente tem as falhas da aprendizagem, dificuldades e os distúrbios da aprendizagem, né, com os transtornos, né? E a gente tem toda uma ligação pra gente ter essa memorização. Porque com essa parte que eu tava falando da cognição, é onde a gente vai ver realmente o tipo de memória e o tipo que a gente pode estar utilizando para essa aprendizagem. E aquele jogo de expande dígito é muito bom pra gente usar, tá? E o quebra-cabeças também é ótimo. Exercícios de equilibração, que é aqueles cubinhos um em cima do outro, né? Que tem uma torre de paraquedista, torre de Pisa. Ela fica lá balançando e os paraquedistas vão caindo lá. É muito legal também, serve para controle inibitório, raciocínio lógico, memória, motricidade, muitas coisas. E a gente sabe, né, gente, que essa reabilitação que a gente faz, esse trabalho que a gente tem, ela é direcionada justamente para a aprendizagem da linguagem, da escrita, da matemática. Toda essa compreensão é feita para que essa aprendizagem ocorra de maneira prática. Porque a aprendizagem é a cognição, é a parte de emoção, é a parte que a gente tem que enfatizar para dar o potencial, né? A gente tem que potencializar essa ação neural. Então, a solução para essa aprendizagem é uma relação, essa capacidade que a gente tem de aprender, de se comportar, tudo isso, né? Ele precisa ser estruturado, porque o ser humano é um eterno aprendiz. A gente está sempre aprendendo, sempre. Quando o homem nasce, ele já descobre várias coisas de organização. Então ele já fica traçando as estratégias lá na cabecinha lá, né? Se fez xixi, se fez cocô, se tá com fome, o que faz para chamar atenção? Ele chora, porque ele não sabe falar ainda. Ele fica visualizando as pessoas e como é que as pessoas fazem, como é que as pessoas agem, e ele vai aprendendo, porque o ser humano é um aprendiz e ele se adapta também. Às vezes fala assim, ele não consegue, consegue sim, é questão de treino, tem que treinar, se treinar consegue, tá? A gente tem toda uma relação de aprendizagem a vida inteira, porque essa parte da afetividade, ela nos dá prazer. E é parte que influencia muito na nossa aprendizagem. A gente tem uma presença constante de afetividade. E aí a gente consegue ter. Agora, se ele tem problemas afetivos, né? Em casa, aí na escola a professora grita, pune muito o aluno, coloca de castigo, vai causar nele uma insegurança. Então, assim, ele não vai ter um bom aprendizado. A gente estava falando hoje, eu cansei de ficar no caroço de milho porque eu falava muito. Eu falava demais, aí botava a cara na parede. Aí a minha outra professora também falou, eu também fiquei no caroço de milho, na parede, não sei o quê. E ela é mais nova que eu. Eu sou 20 anos mais velha que ela. 20 e poucos anos mais velha que ela. E ela ainda pegou caroço de milho nos anos 80. E essa escola deveria ser louca, né? Ou, mais provável que ela falou, é a professora que era bem das antigas, bem velha. Que a minha professora também era velha.
E antigamente os velhos, eles gostavam muito de castigar as crianças, porque eles não gostavam de brincadeiras, não gostavam de barulho. E criança é barulhenta, corre, pula, ri o tempo inteiro do nada. Então, assim, o ser humano precisa de estímulos. E se ele recebe estímulo bom, ele cria um vínculo, ele tem afetividade. Se ele não cria, ele se fecha. Ele se fecha. Tem até uma coisa da ostra, mas agora eu não lembro, esqueci. Mas enfim, porque a ostra fica fechada o tempo inteiro. Então, assim, é necessário que para a aprendizagem seja trabalhado a parte emocional, tá? Porque é essencial essa proposta para que essa aprendizagem seja realmente desse jeito que eu falei, constante. Que essa constância deve ser. Então, assim, deixa eu ver o tempo do vídeo. Acho que dá para falar um pouquinho sobre a aprendizagem da leitura. Então, essa aprendizagem da leitura, né, ela é uma compreensão desse leitor, aonde ele consegue ter domínio sobre essas letras que ele já começou pela consciência fonológica, pelo som, pela a ligação de imagem, áudio, som, né? Então, assim, tudo que ele vai ter essa fluência e ele vai ter essa dependendo, né? Ele vai ter essa habilidade para que ele consiga fazer uma boa leitura e compreenda, né? Deixa eu ver aqui. A leitura depende da compreensão da relação do que falamos e escrevemos, som e letra. Por isso que é importante trabalhar a motricidade fina, a consciência fonológica, né, o visual antes, para ter toda essa relação no cérebro, senão não tem como. E se tiver problema lá nas mensagens, na memória, no acesso, vamos ver aqui as habilidades que são bastante desenvolvidas quando criança, né, que é isso, faz com que a criança tenha essa compreensão global dessa linguagem, de interpretar, escrever. Essa escrita, ela tem uma série de treinamentos, tá? Treinamentos de coordenação grafomotoras, aonde vai ter um trabalho. Eu costumo até falar para as minhas professoras que para eles desenvolverem trabalho com massinha, tá, gente? Movimentos circulares, cilindro e pizza. Porque esses movimentos preparam o tônus, fortalecem o tônus e dão conexão para o cérebro que está preparado, já está ok para a escrita. Então a criança já pode pegar num lápis fino. Agora a criança chega na escola, dá um lápis para ele fino e mandou ele escrever, fazer logo a coordenação motora. Não, para com isso. Se você trabalhar numa escola que os professores vão logo dando lápis fino para as crianças na educação infantil, fala com elas, nós vamos fazer um trabalho de motricidade, primeiro global e depois fina. E primeiro ele vai treinar toda a pega dele, toda a força, todo o equilíbrio, toda a parte global se localizando, lateralidade, antes dele chegar no lápis fino. E ainda vai pegar um lápis grosso ainda. Porque o controle inibitório também, a canetinha ajuda a dar o controle inibitório também. Então, assim, ele vai aprender toda uma musicalidade, ele vai usar o corpo dele, ele vai conhecer o corpo dele, ele vai conhecer o espaço que ele está, para depois ele ter toda essa conexão. Tem toda uma preparação antes. Na psicomotricidade a gente tem até um
uma pirâmide, que a gente fala que é um pilar até os 6 anos, cada etapa. E através dessas etapas a gente consegue encontrar as crianças com TEA e com TDAH. Porque se a criança não está operando aquilo ali, eu sugiro para vocês até comprarem este livro aqui, tá? Do Fonseca, do Vitor da Fonseca, de psicomotricidade, aonde você vai encontrar aqui dentro as avaliações de 0 até 12, 13 anos, por aí, ó. Deixa eu ver aqui se é esse aqui mesmo. Mas esse aqui sim. Você vai encontrar todas as avaliações, né, o protocolo, para você identificar as etapas de aprendizagem, tá? De motricidade fina, visomotor, de recorte, modelagem, pintura, tem tudo aqui. Praxias, toda a parte você vai encontrar aqui, ó, lateralidade, equilíbrio. Você vai ter até 10 anos. É 10 anos. É 10 anos. Então, assim, aqui, ó. Você tem todas as tabelas aqui, bastante tabela, ó. Onde você vai encontrar, a seção só de tabela. Onde você vai encontrar essas tabelas que você pode estar utilizando na escola para o conhecimento deste aluno, tá? Porque você vai encontrar neste aluno dificuldades psicomotoras, muitas. E você precisa fazer uma avaliação psicomotora nessa criança. Você é habilitado para fazer. Mesmo não sendo psicomotricista, você como professor pode analisar os aspectos em que esse aluno está falhando, tá bom? Então tá, vou parar aqui esse vídeo porque... Ai, faltou a matemática. Ai, Jesus, tanta coisa, gente. Tanta coisa, muita coisa que a gente tem para falar sobre essa proposta interventiva. Da outra vez, o curso foram 30 dias. Foram 30 dias a gente falando sobre o assunto, tá? Então, deixa eu pegar esse daqui, que aí tem mais coisa aqui. Deixa eu ver se a matemática tá aqui. A matemática tá aqui. Então, falar um pouquinho da matemática logo antes que dê mais tempo, senão eles não deixam eu passar meu vídeo. Vocês não curtem, não compartilham, eu tenho um pouquinho de seguidor. Então, essas atividades também são sugestões, tá? Porque a criança às vezes finge que lê. Então, procurar textos cujo conteúdo a criança já conheça, livros e revistas cujas gravuras dê suporte para o que está escrito, para que eles entendam, né? Porque é tipo aquele... A minha netinha de 3 anos, ela pega e começa a fantasiar ali e falar que está lendo. Ler para o seu aprendente, seu paciente. Vocês sabem que para dislexia é necessário que a gente tenha um leitor na sala de aula, né? Ler com o aluno, né? Parágrafos, frases, para ele se situar, dar coragem para ele, ler junto, simultaneamente, porque aí ele vai ter uma segurança. Ele vai ver que você também erra, porque as crianças às vezes acham que a gente não erra, e a gente erra. Atividades para fazer as histórias com recortes, né, de jornais, igual aquele que eu falei para vocês do Cubo também. Quadrinhos para eles estarem tendo a projeção de leitura também. Tirinhas. Tem as tirinhas da Mafalda, é muito bacana. É muito legal as tirinhas da Mafalda também. Deixa eu ver aqui. Tem paciente que precisa de ajuda por causa das regras, que eles não sabem, né? Quando é um jogo, ele não consegue. A gente tem leitura de manchetes de jornais, pode levar para a sala de aula. O jornal, ele é só a parte grande. E a dificuldade também que as pessoas têm para ler a leitura informativa. Isso aqui os pais têm de montão.
Eles não sabem interpretar bilhetes, tem dificuldade. Então você já tem que também projetar bilhetes, anúncios, todos bem elaborados. Agora da matemática, eu vou falar pouquinho, não vai dar. Oh, gente. A matemática, a gente tem problemas da matemática que a gente sabe, porque esses problemas eu vou falar depois detalhadamente, um pouco de cada um, né? Então, assim, a matemática, a gente tem níveis, né, da descalculia, tem aqueles aspectos dele, e aí a gente tem alguns pontos aonde a gente pode estar repetindo para eles atividades, para que a gente possa fazer toda uma reavaliação, uma estimativa. Então, assim, situação com raciocínio lógico, com estimativas de cálculos, né, a porcentagem, que tipo de conta fazer a leitura, e aí o que eu posso fazer para alcançar essa conta, avaliar esses cálculos, né, fazer aqueles continhos, fazer a continha, fazer o problema, situações de problema. Então, assim, tudo dentro de uma possibilidade, esse aluno conhecer essa habilidade matemática dele em todas as partes que ele tem para trabalhar. Alguns alunos meus do 5º ano, uma vez, eles estavam reclamando o tempo inteiro da matemática. Por que eu estudo matemática? Que matemática é chata, eu só preciso ler as coisas, e tem calculadora, eu faço cálculo na calculadora, e foi um auê. Aí eu fiz um texto para eles, onde esse texto eu falava de várias profissões e várias matérias. E todas as matérias, a base era matemática. Se não soubesse a leitura, né, e não soubesse a matemática, não iria saber. Aí eu falei, uma receita de bolo. Você vai ser padeiro. Como que você vai fazer o pão, se você não sabe ler a receita? E a receita tem fração, tem colheres, tem multiplicação, tem divisão. E aí? Aí eles, então eu vou estudar a informática. Eu falei, mas a informática também tem. Você pensa que aquela tela dali é calculada em quê? Aquela tela, aquela malha da tela ali, aquela junção toda são o quê? Aí falei do português, falei de várias coisas, de artes. Eu falei assim, um padeiro, se ele for confeiteiro, ele precisa saber figuras geométricas para ele projetar os desenhos dele, um bolo, né? Um arquiteto, pedreiro, engenheiro precisa de matemática. Aí eles foram vendo esse texto, nossa, a matemática realmente está em tudo. Está. Você acorda, já é uma matemática, porque já é um horário, você já tem tempo correndo na sua vida. Então, assim, às vezes eles têm que ter outra visão. É tudo uma visão que você tem que dar para eles. Eles não têm esse discernimento todo sobre a situação. Então, o professor, o terapeuta, a intervenção vai ajudar ele a ter uma visão sobre aquela operação que ele está fazendo, tá? Então, de novo, curte, compartilha e depois a gente tem outro vídeo.